Tricô ou crochê? Qual das duas técnicas você gosta mais? Ou gosta das duas, como eu? Então, minha amiga, meu amigo, hoje o nosso assunto vai ser sobre o tricô. O que especialmente sobre tricô? Sobre a máquina de tricô. Vocês sabem que existe máquina de tricô, né? De crochê ainda não conseguiram inventar. Mas vamos lá, para o que interessa, para você não ficar perdendo muito tempo. O tricô, vocês sabem, começou lá no Egito, né? E o pessoal usava a madeira, ossos, para trançar os fios e fazer as peças, especialmente meias, né? E adornos de pescoço. E com o tempo, os faraós adoravam isso e sentiam assim muito importantes com aquelas peças, né? Achavam sofisticadas, né? E as pessoas que sabiam fazer esse trabalho eram privilegiadas, né? Eram consideradas bastante pelos faraós. Então, como eu disse, a finalidade das primeiras peças eram as meias e os adornos de pescoço. E assim, isso foi se espalhando, né? Até que chegou à Inglaterra. Na Inglaterra existiam a aristocracia que adorava essas peças que as mulheres faziam, especialmente as mulheres, né? Na época eram valorizadas por esse trabalho que eles consideravam exatamente assim como uma peça elegante, artística, né? Então eles sentiam assim o máximo. E no meio dessas mulheres que tricotavam, tinha a Mary Panton, que era uma moça muito simpática que gostava de tricotar e tinha um apaixonado que não gostava de que ela ficasse perdendo tempo com esse trabalho e ele ficando um pouco de lado. E como ele era muito inteligente, o senhor William Lee, ele imaginou uma máquina que pudesse fazer esse trabalho para ajudar ela. E não é que ele fez? Então, em 1589, apareceu a primeira máquina de tricô. E ela era destinada a produzir malha para meias. E foi esse o intuito dele inicialmente, porque era o que ela mais fazia. E enquanto a máquina fazia uma carreira inteira, a Mary fazia um pontinho só. Então imagina a evolução que foi a coisa. E foi a maior alvoroço na época, né? E assim surgiu a primeira máquina. Foi feito rústico, né? Um trabalho rústico, mas foi muito chamativo na época. E até que surgiu uma notícia de uma fábrica de malhas com essa máquina, né? Foi se desenvolvendo na época, lá na Inglaterra. E foi assim pela Europa toda. Aí, no Brasil, vocês viram que foi em 1589 que surgiu essa máquina. E o Brasil já tinha sido descoberto em 1500, então foi depois da descoberta do Brasil. E o que aconteceu? No Brasil foi na década de 60, 1960, que apareceu a primeira máquina de tricô, que os imigrantes italianos vieram para Minas Gerais, na região de Monte Sião e Jacutinga, que é a região de malhas no Brasil, famosa, né? Eles trouxeram a primeira máquina de tricô, que foi a Lanofix. Eles trouxeram na época da imigração. E também temos a notícia da Eugene Brother. Aliás, esse nome de Eugene Brother é mais assim atual, né, por assim dizer. Mas essas máquinas, elas, assim, no início foi um alvoroço, né? Na década de 70 e 90, era uma febre produzir roupas em tricô. E eu tenho uma cunhada que tinha uma máquina. E nessa época ela realmente fez muitas peças para a família toda. E com o passar do tempo,
essas máquinas caíram no desuso, né? Porque com a industrialização, o desenvolvimento, as pessoas foram deixando um pouco de lado essas coisas feitas manualmente, né? Bom, e com o tempo então, essa minha cunhada deixou a máquina dela de lado. E depois de muitos anos, essa máquina veio parar nas minhas mãos. É uma Eugene Brother. Ela tinha ficado parada por mais de 20 anos. E essa minha cunhada falou: olha, a única pessoa arteira, artista que mexe nesse tipo de artesanato na família é você. Então eu vou deixar para você essa máquina. Eu recebi com muito grado, mas assim, eu fiz algumas peças, porque assim, 20 anos parada, é difícil encontrar peças para reposição, alguém para ensinar. Eu tentei alguns cursos, mas também não foi fácil eu conseguir muita ajuda. Mas eu vou mostrar para vocês as fotos de algumas peças, né? Eu tenho algumas fisicamente ainda, mas eu vou te mostrar em fotos algumas peças que eu tenho feitas com o tricô à máquina. E é isso. Se você gostou de saber dessa história, dê um likezinho, né? E se gostar de saber coisas sobre tricô e crochê, também faça seu comentário e dê a sua opinião sobre o assunto que você gostaria de ouvir por aqui, ou se é alguma peça que você gostaria que eu trouxesse o passo a passo aqui, ok? Então, por hoje é isso. Até breve. E se você quer saber se eu gosto de fazer o tricô na máquina ou na agulha, manual, ai, olha, isso aqui, a mãozinha trabalhando, é isso que me satisfaz, me realiza.